Estamos começando mais uma conferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. Hoje com o tema Administração Pública em Transformação, Direito, Sociedade e Estado. O conferencista Jair Eduardo Santana é mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor em cursos de pós-graduação, atuando também na capacitação de servidores públicos das 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. Ele é integrante da equipe de professores da NDJ de São Paulo, é autor de diversas obras jurídicas, entre livros e artigos publicados em revistas especializadas. Foi superintendente de orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde ocupa o cargo de juiz de direito de entrância especial. Essa videoconferência faz parte do curso de especialização em Direito da PUC Minas Virtual, sob a coordenação das professoras Liana Portilho Matos e Wilba Lúcia Maia Bernardes. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Senhoras e senhores, esta videoconferência, acaba de ser dito, está integrando o acervo de ferramentas e todo o instrumental que está disponibilizado aos nossos alunos do curso de pós-graduação da PUC Minas Virtual. Mais especificamente no curso de Direito Público, e a nossa disciplina, que vai ao ar amanhã, dia 6, é o módulo de Direito Administrativo. Inicialmente, me vejo na contingência de registrar a minha grata satisfação em poder participar mais uma vez do curso de ensino à distância, a PUC Minas Virtual, e lembrar que, como sempre faço, há inúmeras possibilidades e potencialidades postas pela instituição à nossa disposição, permitindo essa grande interação que normalmente é feita entre alunos e entre estes e o próprio professor. Em segundo lugar, aproveito também a oportunidade para esclarecer as questões relativas ao conteúdo do nosso módulo de Direito Administrativo. E tomo essa liberdade porque a temática escolhida para hoje tem a ver, está ligada com essa programação geral que está prevista para os meses de abril até junho. Fizemos uma programação estipulando uma carga horária de 90 horas aula e verificaremos, dentre todos os temas que são considerados temas clássicos e também temas mais modernos, com a seguinte particularidade. Os temas clássicos não serão abordados, em absoluto, de uma forma estática. Muito pelo contrário. E daí o gancho com a temática de hoje. Esses assuntos todos que vou listar em seguida, eles serão analisados de uma forma também dinâmica. Sempre entendi o quanto é necessário possuir o conhecimento estático para que tenhamos a base, o fundamento e possamos compreender a dinâmica da estrutura administrativa, mas também tenho real consciência da importância de verificar esses assuntos e temas de uma forma dinâmica, na realidade que nos cerca. Assim é que começaremos analisando a função administrativa, para delimitar tudo aquilo que se insere no chamado regime jurídico administrativo. Iniciaremos pela clássica divisão ou tripartição das funções estatais, confrontando-as com as liberdades e as garantias, colocando já inicialmente em xeque, de um lado o Estado e de outro o próprio indivíduo. Avaliaremos em seguida os princípios constitucionais da administração pública, e não vou elencá-los todos aqui neste instante por motivos óbvios, mas o fato é que, após passar um a um por esses princípios, estaremos fazendo um exercício de como é que esses
princípios se efetivam na prática, ou seja, como é que conseguiremos densificar esses comandos que estão plasmados na Constituição Federal. Na sequência, ato administrativo entra em cena, porque é a partir da análise do ato administrativo que nós poderemos verificar onde estão situadas as habituais anomalias e patologias dos atos praticados pelos agentes públicos. Poder de polícia, tema igualmente incandescente nos dias de hoje. Servidores públicos, tema que por si só dispensa comentário neste instante, valendo apenas referir as inovações trazidas pela reforma administrativa em termos eminentemente formais. Processo administrativo, que também será objeto de nossas preocupações. Serviços públicos, conceito, a sua classificação, a matriz constitucional, os princípios aplicáveis, a contraprestação desses serviços públicos, direitos e deveres dos usuários. As licitações e as contratações do poder público, com todas as implicações existentes nos dias de hoje. Destacamos numa unidade em particular um tema que hoje é indispensável ao operador do direito, a questão da gestão fiscal, já que toda atividade administrativa se liga umbilicalmente ao problema do gerenciamento dos recursos públicos. A intervenção do Estado no domínio econômico, a intervenção do Estado na propriedade privada. Inicialmente, alguém poderia imaginar que esses assuntos são um pouco abstratos, mas não, muito pelo contrário. Isso tudo tem a ver com tudo aquilo que nos cerca hoje. Principalmente se imaginarmos que é a partir da intervenção do Estado nesse domínio econômico que nós saberemos se a intervenção do Estado ela é mais efetiva ou menos efetiva, se ela é direta ou se ela é indireta, e se nós estamos averiguando essa questão sob esse prisma, nós diríamos que no modelo atual brasileiro, a nossa fiscalização foi relegando, se a nossa modalidade de Estado foi relegando para outros setores que não o próprio setor público essa atividade, então decorrerá necessariamente daí assuntos outros, como é o caso das próprias agências reguladoras. Isso será objeto das nossas discussões também durante o curso. Bens públicos e seu regime jurídico, a responsabilidade do Estado, aqui com um foco um pouco diferenciado, não a responsabilidade do Estado na sua visão eminentemente clássica, mas a partir de estudos ainda incipientes, até mesmo em outros países, como é o caso da averiguação da responsabilidade do Estado por atos do Poder Legislativo, por atos do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público. Quase que, por fim, o controle da função administrativa, igualmente verificando esse assunto de uma forma estática e posteriormente de um modo dinâmico, para sabermos o quanto e como hoje essa atividade vem se desenvolvendo, o quanto ainda podemos e devemos caminhar em tal setor. E a unidade 14, que tratará de alguns, não todos, obviamente, de alguns dos desafios que estão presentes na administração pública, contextualizando tudo aquilo que hoje ocorre, como é o caso das parcerias público-privadas, do planejamento, que é indispensável, do estabelecimento de metas pela administração pública, e algo que, embora encontrável em nosso texto constitucional já há algum tempo, ainda não se faz presente de forma efetiva, que é exatamente a questão do custo administrativo.
o custo no poder público, porque, bem sabemos, as atividades desenvolvidas sob domínio privado são mensuráveis à vista do aspecto lucro, mas no poder público os fatores que guiam a atividade são de natureza diversa. Então, esta é a oportunidade para também se fazer a apresentação do nosso módulo, do nosso curso, e por aí se vê que, de fato, a administração pública está em transformação constante. E isso atrai, obviamente, o debate da sociedade, do Estado e do próprio direito. Imaginei, ao sugerir esse tema, portanto, que na ótica dos nossos colegas, dos nossos alunos e dos operadores de direito, que uma leitura sempre crítica, uma leitura construtiva a esse propósito é muito oportuna. Daí, portanto, termos escolhido esse tema para hoje dele cuidar. O nosso ponto de partida tem por pressuposto o isolamento teórico do Estado, de um lado, e do sujeito e da sociedade, de outra banda. É a partir do confronto desses dois institutos, ou realidades, se assim o desejarem, que logo surgem algumas indagações. Logo se quer saber qual será de fato o papel atual do Estado. Em contrapartida, poderia também se perguntar qual seria o papel da sociedade em prol do coletivo e de que modo ambos interagem. Se fosse possível essa dicotomia, gostaríamos de saber se ambos têm desempenhado um papel relevante e significativo. Vão surgindo, então, a partir daí, desafios que são próprios do nosso tempo. São desafios que estão a exigir não somente o aprimoramento das vertentes estatal e social, no sentido físico, territorial, espacial e orgânico, e de outro social, no caso brasileiro, que adotamos uma forma federativa de Estado. E com isso, parece que realmente estamos inseridos num grande processo, num cosmoprocesso ou num macroprocesso, e algo que é contínuo. São transformações contínuas, e essa transformação contínua do próprio Estado, causado pela evolução social, vai refletir exatamente na atividade administrativa e no desempenho da administração pública.